Tudo bem, irmãos? Estamos aqui na Igreja Metodista do Lago Norte e aproveitando também, a gente vai dirigir o louvor para o nosso grupo familiar lá na Casa Metodista, tá bom? E à noite os irmãos vão estar nos acompanhando agora e também à noite, tá bom? Vai ficar gravado, beleza? Você vai abrir no seu Inário 377, é isso que eu falei? Para você que está em casa, procurando o Google aí, vai achar também 377, ok? A Aline vai me ajudar aqui nessa. Vou baixar um pouquinho. Medo desse o tentador te vai vencer. Te fala onde estás, não podes ver. Abre o coração e deixa Cristo entrar, e o sol em ti raiar. Deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer. Abre o coração e deixa Cristo entrar, e o sol em ti nascer. Pra que está a tua fé no Salvador? Responda tuas preces com favor. Abre o coração e deixa Cristo entrar, e o sol em ti raiar. Deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer. Abre o coração e deixa Cristo entrar, e o sol em ti nascer. Queres ir andando alegre para o céu, voando todo negro e denso véu. Abre o coração e deixa Cristo entrar, e o sol em ti raiar. Deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer. Abre o coração e deixa Cristo entrar, e o sol em ti nascer. Deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer. Abre o coração e deixa Cristo entrar, e o sol em ti nascer. Amém? Glória a Deus. Vamos cantar mais dois cânticos aí antes de ouvirmos a palavra com o reverendo Joel. É um prazer estar com os amados aqui, muito alegres e felizes em estar com os irmãos. Nós vamos cantar essa canção aqui. Deus está aqui tão certo como o ar que eu respiro, né? Beleza? Se você puder ficar de pé, se sentir vontade, fique de pé. Se não, você pode ficar sentado sem problema nenhum. Agora, vou colocar assim, nesse tom. Deus está aqui. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, mais uma vez, Deus. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui em ti, aponte o irmão e fala. Deus está em ti, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã
Feche seus olhos. Além de aqui é o centro me ajudar, está mais perto de mim. Nós vamos cantar Grande é o Senhor. Amém? Graça e paz para todos. Fico feliz em ver os irmãos mais uma vez. Irmã Filadélfia estava dodói, está aí com a gente. Amém. Saudável, os outros irmãos também estão bem, graças a Deus. Eu senti falta do Elinho domingo, né? Mas está tudo bem, né, Elinho? Estava dodói também, mais ou menos meio jururu. Mas, gente, nós estamos aqui para louvar o Senhor, para falar um pouco da graça do Senhor. Semana passada nós trabalhamos aí um texto dizendo para não fechar as portas, não é isso? Que muitas vezes na nossa caminhada nós fechamos as portas e impedimos de algumas pessoas de ouvir o Evangelho. Mas hoje eu vou falar sobre mantenha a porta aberta. Não feche essa porta, mantenha essa porta aberta. Porta aberta da graça, a porta aberta do Evangelho, das boas novas, das boas notícias. E eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias em Atos capítulo 15 e também Atos capítulo 16. Atos 15 e Atos 16. Prometo ser breve. Atos 15 e Atos 16. Atos capítulo 15, nós vamos ler o versículo 36 e depois Atos 16. Versículo 36 diz assim: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor. Pronto. Capítulo 16. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego. Amém. Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Fala conosco através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Gente, olha só, semana passada falando de não fechar as portas, quando os irmãos se converteram, você lembra que acabamos de ler agora, que Paulo convida a Barnabé: vamos voltar às igrejas, aos irmãos, que nós falamos da graça, que evangelizamos, que se converteram. Só que, antes disso, aconteceu uma coisa, aconteceu um concílio, que terminou também o nosso concílio hoje. Aconteceu um concílio para colocar umas normas, algumas regrinhas para os irmãos, e a norma era essa: que todos possam professar que Jesus Cristo é o Senhor, e também algumas práticas que os gentios faziam, abrir mão para que não haja escândalo entre os irmãos. Pronto, então Paulo e Barnabé convida os amigos e fala: vamos voltar naquelas igrejas e levar essa carta. Só que eu contei para os irmãos que, domingo passado, que Barnabé fala o seguinte: olha, então vamos levar também João Marcos. Aí, o Edgar já lembrou, Paulo logo ele levanta e diz: não, Marcos não. Esse camarada nos abandonou no meio do serviço e não dá para levar. E aí eu expliquei para os irmãos que aconteceu o seguinte, que Marcos, na verdade, ele ficou assustado, ficou com medo, porque falar da graça do Senhor é para corajoso. Amém. Não é para os fracos, não. Amém. Porque você vai enfrentar obstáculos, você vai enfrentar adversidades na sua caminhada. E aí Marcos resolveu voltar para Jerusalém. E aí Paulo ainda estava na cabeça dele dizendo o seguinte: gente, nós vamos voltar a visitar as igrejas que nós evangelizamos. E eu vou levar um rapaz que na hora que eu precisei dele, nós precisamos da pessoa de pulso firme ali, corajoso, ele voltou. Não vou levar esse homem. Mas Barnabé era parente de João Marcos. E ele falou: rapaz, não posso deixar meu primo. Não vou deixar meu primo aí. Vamos levar ele. E aí aconteceu o seguinte,
que diz o texto, se você ler o texto todo, diz que houve uma não tão pequena discussão. Quando fala não tão pequena discussão, diz que Ó comeu. o barraco aconteceu dentro da comunidade ali, entre Barnabé e Paulo. E aí aconteceu o seguinte, Barnabé falou assim, então sabe uma coisa, eu não vou abandonar eu vou pegá-lo e vou sair com ele, eu vou fazer a missão, o senhor vai para um lado, Paulo, e eu vou para outro. Então tá bom, eu levo Silas e você vai com João Marcos. E Barnabé voltou para a sua cidade de origem. Qual era a irmã? Vamos ver se a irmã Edi lembra. Qual era a cidade de origem de Barnabé? Era o seu nome natural de Chipre. Então Barnabé volta para a sua cidade natal levando João Marcos. E ali diz que a graça do Senhor foi derramada sobre eles e Marcos foi curado, foi restaurado. E Paulo vai com Silas para uma outra região. Aqui começa o seguinte, começa a expansão missionária. Antes era só um grupo missionário, agora já tem 2 grupos. Paulo e Silas e Barnabé e João Marcos. Tem vezes, meus irmãos, que uma discussão, um conflito dentro da comunidade, Deus transforma isso num momento de bênção, num momento de graça, aonde eles possam se multiplicar e falar da graça do Senhor. Porque muitas vezes talvez eu não me concordo com alguma coisa, e aí eu falo, não vou não, mas eu vou aqui em tal lugar aqui. E aí começa falando do Evangelho e o Evangelho vai crescendo cada vez mais. Nós encontramos essa situação aqui. Agora no capítulo 16 nós encontramos o quê? Paulo e Silas chegam numa cidade e lá encontram um discípulo chamado Timóteo. A carta que eles estavam levando dizendo o seguinte, não é necessário vocês se circuncidarem, é necessário vocês receberem a graça, porque a graça não é pela circuncisão, mas sim é um dom gratuito de Deus. Porque antes os religiosos queriam que todos aqueles que fossem convertidos ao cristianismo deveriam se circuncidar. Só que acontece o seguinte, se você ler o texto, você vai encontrar que Paulo pega Timóteo, o discípulo amado, assim, Timóteo, você tem que ser circuncidado. E agora, não existe aí uma contradição, algum conflito? Mas aqui é diferente. Aqui é totalmente diferente. Timóteo era filho de uma judia e filho de homem grego. Só que Paulo queria Timóteo para fazer o seguinte, pregar tanto para os gentios, também para os judeus. E para que ele fosse aceito pelos judeus, ele deveria ter a marca, o sinal que Deus passou para Abraão. Circuncisão. Ter a circuncisão. Aí acontece o seguinte, então, porque nesse momento aqui, quando Timóteo é circuncidado, é para que não haja nenhum conflito entre os judeus, porque aí as pessoas pudessem reconhecer, não, esse é um judeu nato, mas é cheio da graça do Senhor, ele se voltou se rendeu para os pés de Cristo. E nós encontramos a história seguinte, que Timóteo se converteu não com a mensagem de Paulo, mas ele se converteu com o testemunho da mãe e da avó. Coisa interessante. Nós aprendemos nesse texto o seguinte, que nós devemos dar testemunhos também para que os nossos filhos possam se render aos pés de Cristo. A mãe de Timóteo aceitou Jesus como seu Salvador. A avó de Timóteo. E Timóteo vendo aquilo, assim, eu também quero receber esse Jesus que a minha mãe serve, esse Jesus que a minha avó serve. Então, muitas vezes, tem que começar dentro de casa com o nosso testemunho, para que a graça do Senhor se manifeste na nossa família, se manifeste nos nossos filhos.
Timóteo, Paulo, agora é Timóteo, Paulo e Silas falando da graça do Senhor. De repente eles chegam numa cidade, e numa cidade tão importante, que essa cidade de Listra, eles encontram uma mulher. E Listra não, cidade de Filipos, encontram uma mulher, e lá em Filipos, essa mulher, ela era uma comerciante. Vocês lembram o nome dela? Lídia. Era uma comerciante, essa mulher era muito importante. E Paulo foi na beira do rio, junto com Timóteo, com Silas, procurar um lugar para orar. Aí a pergunta, por que eles não foram para a sinagoga? Porque naquela cidade não tinha sinagoga, porque para ter uma sinagoga era necessário ter no mínimo 10 judeus para formar uma sinagoga. Aconteceu o seguinte, que não tinha sinagoga, e agora Paulo foi pregar para quem? Aqueles que estavam ali no rio. Quem ficava muito no rio eram as mulheres lavando as roupas, lavando algumas coisinhas e tudo. E aí, mas se Paulo não tivesse sido convertido, ele não teria pregado por essa mulher. Porque para o judeu é preferível rasgar a lei de Moisés do que você sair falando para uma mulher, pregando para uma mulher. Só que agora na cabeça de Paulo não tinha mais isso. Ele era um homem restaurado, transformado pelo Senhor. E ele chega ali e ele começa a falar com Lídia. Falar com Lídia, meus irmãos, não é pregar. Quando eu estou falando com o irmão Edgar, eu não estou pregando, eu estou tendo um momento de conversa, batendo um papo, falando sobre tantas coisas, pescaria, falando sobre lá um peixão que ele pescou, tem até uma foto ali grandão, não sei como é o nome daquele peixe que ele pescou. Pirarucu. E aí começa a conversar ali na beira do rio, e de repente eu estou cevando. Sabe o que é cevar? Preparando o caminho. E nessa conversa, falo de uma pessoa que mudou a minha história, mudou a minha vida, Jesus. Foi assim que Paulo fez com Lídia. Conversando com ela ali, batendo um papo, e essa mulher, ela se sentiu assim tão valorizada que convida Paulo, Silas e Timóteo para ir para sua casa. Vamos para lá, fica lá em casa. Fala, isso tudo que você conversou comigo, conversa com a minha família. E diz a palavra do Senhor que a família toda ouviu falar da graça de Jesus e se renderam aos pés de Cristo. Não fechando as portas. Sempre Deus tem uma porta para se abrir. E aí Paulo fala da graça do Senhor, fala de tudo que Deus fez na sua vida, e diz a palavra que a família toda de Lídia se converteu e foi batizada. E aí Paulo ficou ali na casa de Lídia, no outro dia saiu, Timóteo, Silas, vamos ali mais uma vez, vamos andar por aí na cidade, vamos conhecer, vamos sondar a cidade. Quando eles estavam andando na cidade, aparece uma jovem, e essa jovem começa a falar, olha, estes homens aí são servos do Deus Altíssimo, e falam da graça do Senhor, e falam a verdade de Deus, fala que, ó, se vocês aceitarem a Jesus, a vida de vocês irão mudar. Gente, falando vários dias, começou a falar desse jeito, essa mulher, por onde Paulo ia, essa mulher falava. Diz o texto que essa mulher, ela tinha um espírito de adivinhação. E ela dava muito lucro para os seus senhores. E de repente, Paulo não aguenta aquilo e expulsa. Sai, capeta. Diz que expulsa o demônio daquela mulher. Deixa eu te fazer uma pergunta. Aquela mulher não estava falando a verdade? Eles não eram filhos de Deus Altíssimo? E por que Paulo, poxa, não estava falando bem? Por que Paulo teve que expulsar o demônio daquela mulher? Porque ele deixou da paz, está falando bem, que mal tem? Está ajudando. Está ajudando. Mas por que ele expulsou? Me responda. Sabe por quê? Porque Paulo não admitia que o inimigo de maneira alguma participasse desse momento. Porque
Uma hora o inimigo ele pode estar falando a verdade, mas daqui a pouco ele vai falar a mentira, porque diz a palavra que ele é o pai da mentira. E esse inimigo ele ia criar uma confusão na cabeça das pessoas. Então Paulo não admitiu. Quem tem que falar da graça do Senhor é aquele que experimentou a graça. Nós aprendemos aqui que quando nós somos cheios da graça do Senhor, Deus nos dá discernimento. Quem está falando pelo Espírito Santo ou quem está sendo usado pelo inimigo para confundir as pessoas. Só que com esse fato, Paulo e Silas foram prejudicados. Porque os donos daquela moça, os senhores daquela moça, se sentiram prejudicados e falaram para os magistrados dizendo, olha, chegaram aqui na cidade uns judeus e estão pregando uma coisa que não é da nossa cultura e está trazendo problema para nós. E esses magistrados pegaram Silas e Paulo, rasgaram as suas vestes e mandaram chicotear e prender numa prisão. E aí tem uma outra história de uma porta sendo aberta agora. A primeira porta que nós encontramos foi a discussão entre Paulo e Barnabé. Deus transforma aquela discussão numa expansão missionária. Encontramos também Paulo acolhendo um rapaz que ele queria que fosse o filho que ele desejou ter. E ele fez daquele rapaz um grande discípulo, Timóteo, que se tornou um grande pastor, que cuidou das igrejas, levou a mensagem do Senhor. Acompanhou Paulo no seu momento de martírio, no seu momento cruel, ali em Roma. Encontramos uma mulher que ela era empresária, e ali ela se converteu aos pés de Cristo, e começou uma nova comunidade, uma nova igreja. Porque alguém parou para conversar com essa mulher. Lembre-se, não por causa da nossa idade, mas se nós temos a oportunidade para parar para conversar com as pessoas, pare para conversar. E nessa conversa, procure mostrar Jesus. E ali se formou uma grande comunidade. Agora nós temos um problema. Porque quando as pessoas começam a se converter, se render aos pés de Cristo, nós vamos encontrar os problemas, as perseguições. Que agora foi essa aí, a questão de Paulo e Silas serem chicoteados e presos por falar a verdade. Quando você passa por momentos difíceis, quando a senhora estava ali em Filadélfia, sofrendo com um problema nos rins, ali uma fraqueza, não querendo comer, e falando, meu Deus, será que é agora? Não estou pronta ainda? Estava ali mal da saúde. A senhora começou a cantar, louvar o Senhor. Muitas vezes é difícil no momento da dor a gente louvar. Imagina só quando você está passando por um momento difícil de perseguição. Você para cantar. Agora imagine só, Elinho. Você quando recebeu a notícia que você estava com câncer e teria que fazer uma cirurgia, extrair um rim. Você parou e deixou começar a louvar o Senhor, adorar. O semblante não caiu, o chão não se abre e a gente fica perdido. Mas sabe o que aconteceu? Paulo e Silas, com as costas todas rasgadas, sofrendo, creio que estavam até com cãibra nos pés, porque eles estavam amarrados num tronco, com os pés presos num tronco. Diz que eles começaram a louvar e a orar ao Senhor, num cárcere. Isso nos ensina, nos traz assim, uma lição, que nos momentos difíceis, se nós pararmos, no momento de dor, que justamente no momento noturno, né, na noite, tarde da noite, ali que você bota a cabeça no travesseiro, aquele momento de dor, é um momento para você parar, orar ao Senhor e começar a louvar.
Porque quando você está ali naquele momento difícil, Deus move céu, terra e mar para fazer um milagre na sua vida. Diz a palavra do Senhor que naquele momento tarde da noite, onde os presos estavam ali matutando, pensando no que vai acontecer no dia seguinte, porque alguns já estavam condenados à pena capital, Paulo e Silas louvando ao Senhor. E ali, Deus manda um anjo, acontece um terremoto, eles são libertos. Aí a gente encontra, nesse momento de dor, nesse momento de sofrimento, Paulo e Silas adorando ao Senhor, nós encontramos um milagre do Senhor transformando vidas, transformando pessoas. O que acontece ali? O carcereiro acorda assustado. E ele vê todo mundo solto, falou, pronto, estou no salvo. E ele procura se suicidar. Por que se suicidar? Porque ele não quer passar pela vergonha de ser condenado por Roma, porque a lei romana era o seguinte: se você deixar um preso fugir, você vai receber a pena que aquele preso iria receber. Então, lá no meio daquela prisão, tinha pessoas que seriam condenadas à morte. O que esse oficial, que esse carcereiro ia receber? Ser condenado à morte. Ia ser condenado em praça pública, a sua família ia ser envergonhada, e ele, para evitar essa vergonha, evitar esse transtorno, falou assim: o jeito é me matar. Só que você encontra a história, Paulo está ali, corrente solta, tudo solto, as portas abertas, os prisioneiros todos soltos. Paulo lá de longe, ele grita: não faça isso, não fugimos, estamos aqui. Se fosse eu faria o seguinte: enfia a espada, porque você me chicoteou, você me bateu, e ainda me deixou preso nesse tronco. Agora você vai pagar. Não é assim? É a nossa tendência. Mas quando eu estou cheio da graça, eu não vejo. Eu não pago um mal com um mal, sim, um mal com um bem. E diz a palavra do Senhor que aquele homem pediu uma luz. E levaram a luz para ele, para o carcereiro, e o carcereiro começou a olhar assim: está todo mundo aqui, meu Deus. Ninguém fugiu. E ele chega próximo aos pés de Paulo e diz assim: o que devo fazer para ser salvo? Porque ali quem estava condenado, meus irmãos, não era Paulo e Silas. Quem estava condenado era aquele carcereiro. Ele estava livre, mas estava condenado. E diz a palavra, Paulo responde de uma maneira maravilhosa: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa, a tua família. Aí, meus irmãos, nós encontramos a história todinha, que vocês conhecem, mas eu estou recapitulando aqui, porque tem uns irmãozinhos que estão nos assistindo que não conhecem essa história. Diz a palavra do Senhor que aquele carcereiro chega, leva Paulo para sua casa, leva Silas para sua casa, e ali limpa as suas feridas, cura as suas feridas. Abre um parênteses. Quando eu me rendo a Jesus, quando eu aceito a Jesus, um milagre acontece. Sabe qual é o milagre? Que você, que foi responsável por machucar alguém, por ferir alguém, você vai a essa pessoa que feriu e você procura curar, restaurar essas feridas, transformar essa pessoa. Então, quando eu tenho uma experiência com Jesus, e eu no passado eu feri pessoas, eu machuquei pessoas, a minha vida é transformada de tal forma que eu sou impulsionado a ir a essas pessoas que eu machuquei e curar as suas feridas, sarar as suas feridas, lavar as suas feridas, ou seja, pedir perdão.
Me humilhar e dizer, olha, eu não sou mais aquela pessoa que você conhecia, aquela pessoa que feria você, feria as outras pessoas. Eu sou agora uma pessoa transformada, porque um dia eu estava condenado, mas eu criei no Senhor Jesus e sou transformado. Aleluia. Essa é a nossa história. Amém. Quando você encontrou Jesus e você teve um encontro com Ele, você foi chamado para curar feridas de pessoas que você deixou lá para trás, machucadas. Paulo é curado, as suas feridas são lavadas, as feridas de Silas são curadas, e agora, diz a palavra que a família do carcereiro toda se converteu. Não se converteu por causa daquela palavra que Paulo falou assim, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Não, se converteu o seguinte, nós temos que entender esse texto de uma forma bem clara. Não quer dizer que, por exemplo, se o Jaime aceitou Jesus, pronto, a família dele está salva. Não. Quer dizer o seguinte, que se Jaime aceitou Jesus, pelo testemunho que o Jaime vai dar, pela vida que ele vai caminhar, ele vai conseguir levar essas pessoas a tomar a mesma decisão que ele tomou. Por isso que fala, quando você crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Por quê? Por causa do seu testemunho, você vai mostrar para aquelas pessoas que o melhor caminho é andar com Cristo. O melhor caminho é estar na presença do Senhor. Eu creio que aquele carcereiro teve a oportunidade de dizer assim, chegar para a família, gente, olha só, eu estava condenado, eu ia me suicidar, porque viria sobre a nossa família uma desgraça, porque nossa família seria reconhecida na cidade sobre a família do carcereiro que deixou os prisioneiros fugir, e ele foi condenado. Mas sabe o que aconteceu? Jesus teve misericórdia de mim, porque eu chicoteei esse homem aí eu bati neles, os magistrados mandou bater neles, e ainda prendi eles lá no calabouço, mas eles tinham tudo para fugir, mas não fugiram e ficaram, e falaram desse amor que muda a nossa história, que é o amor de Jesus. Eu aconselho vocês a render aos pés desse Jesus também. A família ouvindo esse testemunho, meu irmão, não tem quem não rende aos pés de Cristo. Diz que toda a família do carcereiro se converteu. E chegou o horário de voltar para a prisão, o carcereiro chega para Paulo e fala assim, filho, está tudo muito bom, mas está na hora de nós voltarmos para lá, porque senão vai ter problema. Voltou para a prisão, Paulo, Silas, jamais não estavam mais acorrentados, estavam lá dentro, tudo bem, na boa. De repente, no dia seguinte, os magistrados mandam soltar Paulo e Silas. Ó, pode soltar esses nomes aí, manda embora e tudo. Olha como é que Paulo é ousado. Como é que é o negócio? Não vai ter nenhum julgamento, não vai ter nada. Bateram na gente, nos humilharam perante a comunidade, e agora manda a gente embora, pode ir embora. Não, nós somos cidadãos romanos, e peçam eles virem aqui conversar com a gente, porque naquele dia que eles foram chicoteados, ele tinha muito bem para dizer na hora assim, ó, nós não somos simplesmente judeus, nós somos cidadãos romanos. Os magistrados teriam recuado, não teriam chicoteado, mas Paulo guardou esse trunfo, essa carta, para o último momento. Porque senão, meus irmãos, Paulo e Silas tivessem atendido à ordem desses magistrados, eles teriam saído da cidade sem dar nenhuma satisfação e o nome do Senhor não seria glorificado. Eles iriam ser reconhecidos como mau caráter, como homens que entravam para trazer problemas dentro da cidade. Mas agora o negócio foi diferente. Paulo e Silas ficaram ali na prisão e falaram assim, não, eles têm que vir conversar com a gente. Diz a palavra que eles foram, e agora com um outro tom, pelo amor de Deus.
Saiam da prisão. Se você ler o texto é desse jeito. Saiam da prisão. Não fica aqui dentro, não. Saiam, vocês estão vivos. Nos perdoa. Por que vocês não falaram que eram cidadãos romanos? Nos perdoa. E diz a palavra que Paulo e Silas, agora nós vamos sair. Saíram pela porta da frente, andando tranquilo, e foram para a casa de quem? Casa de Lídia. E ali diz que eles contaram o que Deus fez, os milagres. E Paulo chega na casa de Lídia e fala assim: olha, eu quero dizer para você, Lídia, por você ter aberto a sua casa, começar numa congregação, uma comunidade aqui, eu quero apresentar para você um novo irmão, mais uma família. Carcereiro, entra aqui, vem cá. E diz que a família do carcereiro entrou ali na casa de Lídia e eles fizeram um louvor, uma adoração e começaram a glorificar o Senhor. Aonde Jesus está, aonde eu me coloco à disposição para falar da graça do Senhor, sempre tem uma porta para abrir. Mesmo sendo uma igreja já edificada, nessa igreja sempre vai se converter uma pessoa, sempre alguém vai render aos pés de Cristo. Não posso perder as oportunidades. Estamos aqui no Lago Norte. Sempre Deus vai usar vocês, meus irmãos, para fazer com que outras pessoas se rendam aos pés de Cristo. O que você tem que fazer? Se colocar à disposição. Converse. Igual Paulo conversou com Lídia. No momento da dor, louve e ore ao Senhor, que pessoas que vão estar vendo a sua dor, o seu sofrimento, vai ver o milagre de Deus agindo, e também vão perguntar: o que devo fazer para ser salvo? Não deixe o inimigo falar com você, porque lá na frente ele vai mentir. Então, se você está notando que o inimigo está aprontando, expulse e deixe Deus te usar. Seja cheia da graça do Senhor. Amém? Você que está em casa nos assistindo, deixa Deus te usar. Deixe Deus usar você de uma maneira sobrenatural e que as portas possam se abrir cada vez mais por onde você passar. Tá bom? Vamos orar ao Senhor, vamos ficar de pé. Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos por essa oportunidade de compartilhar a tua palavra. Cada dia que lemos, aprendemos mais de ti, Senhor. E eu te louvo porque esta igreja aqui no Lago Norte, ela foi edificada por ti, firmada na rocha que é Cristo Jesus. E Deus, dê sabedoria aos teus filhos a cada dia, porque por onde eles possam andar, eles possam aproveitar essa oportunidade e falar do teu amor. Amém. Através da amizade, através do carinho, que muitas Lídias venham se converter e convidar os teus filhos para fazer parte do convívio familiar e que eles possam aproveitar esse momento, Senhor, e falar da tua graça. Amém. Senhor, sabemos também que na nossa caminhada, quando falamos do teu amor, as perseguições aparecem, nos momentos de dor, de tristeza, de sofrimento, surgem. Mas, Senhor, nos capacita, Senhor, para que nesses momentos possamos te louvar e possamos orar. Porque quando nós louvamos e oramos, somos gratos por tudo, apesar das dificuldades, o Senhor quebra as correntes, quebra as cadeias e nos usa para falar da tua graça para aqueles que estão aprisionados. Amém. Usa-nos, Senhor. Muito obrigado por tudo. Se conosco no decorrer dessa semana, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe, meus irmãos.